Oi gente, meu nome é Gabriela, sou estudante da UFLA, eu faço agronomia e hoje eu queria conversar a respeito com vocês como que o melhoramento genético e a biotecnologia nas plantas ajudam as produtividades, adaptações e resistências às suas necessidades. E o que é o melhoramento genético? A gente pode destacar principalmente seleção e cruzamento de plantas. O melhoramento genético é um conjunto de técnicas a ser usada para que certo indivíduo, certa planta, possua certa característica. E como que a gente faz isso, né? Bom, temos o método mais tradicional e o método mais simples de ser realizado, que seria o cruzamento. Vou citar como exemplo a cultura do milho, porque o milho é uma cultivar, uma espécie que a reprodução dela, né, é o cruzamento, né, é uma reprodução cruzada. E com isso a gente pode colocar diversas espécies lado a lado para que elas se cruzem e gerem novas plantas, uma planta geneticamente modificada, né? Por ter certas características do pai, vamos dizer assim, e certas características da mãe. E essas características podem ser bem diversas e com isso gerar um indivíduo com certas características que a gente quer. Essas características vão ajudar muito na sua adaptação, na sua resistência, como por exemplo, tal resistência à seca, pode ter uma adaptação melhor nesse solo, enfim, com isso, uma consequência de melhor adaptação e resistência, né, que seria uma consequência, é a maior produtividade, né? Então isso é muito importante, gente, principalmente né, quem quer aumentar a sua produtividade. E a gente tem esse método, que é o cruzamento, e que é o mais simples, e a gente tem também a biotecnologia, que já é um pouco mais delicada, porque é feito em laboratório, e também consiste na mesma coisa. A gente pega tal gene, tal característica e coloca nesse indivíduo. Bom, aqui eu coloquei as 3 principais técnicas que são usadas: seleção massal, cruzamento e mutagênese. A seleção massal seria como basicamente pense em uma grande população de feijão. Basicamente, você vai lá, você escolhe o feijão que tem a vagem maior, você pega essas sementes e planta esta que tem a vagem maior nas próximas safras. Basicamente, o que é feito, né, em relação a isso? O feijão é uma planta autógama, ou seja, ela faz o seu autocruzamento, ela não tem variabilidade genética, ela não vai cruzar, como por exemplo a do milho, que eu expliquei, não vai ter o cruzamento com a do lado, ter variabilidades genéticas, não. Se você plantou aquela que tem a vagem maior, consequentemente as próximas também vão ter vagens maiores, né, se você pegar daquela semente. E a próxima técnica, né, a ser explicada, seria mutagênese. Basicamente, a mutagênese ela é realizada em laboratório e ela muda geneticamente o DNA. E com isso, a gente pode conseguir tal variabilidade, né, tal indivíduo, através de mudando o DNA. Como que muda o DNA? Colocando agentes químicos ou físicos. E com isso a gente pode conseguir outro indivíduo. Bom, outra via agora de melhoramento genético é a biotecnologia, que são técnicas moleculares. Basicamente, eles identificam, transferem ou modificam os genes dos indivíduos. Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre as ferramentas inovadoras que a gente tem, né, da biotecnologia. Quero destacar essas 3, não tem apenas essas 3, mas eu queria destacar elas. E vamos começar pela CRISPR-Cas9. Basicamente, a CRISPR-Cas9, ela funciona como uma tesoura genética, uma tesoura para cortar genes, basicamente. Tem uma fita genética, imagine uma fita genética. E com isso, vem essa tesoura e vai cortar tal parte, vai cortar um pedaço da fita. E com isso, ela pode silenciar os genes, né? Ela pode ou retirar, remover tal parte do gene, ou então retirar e adicionar outro no lugar, né? Trocar, fazer uma troca. Vamos pensar que essa caneta seja uma fita genética, né? Vem a tesoura, vem o CRISPR-Cas9 e corta, faz essa técnica, né, de corte e vamos pensar que essa parte da tampa é uma parte genética que foi removida. A planta pode ficar com essa parte genética, sem aquele pedaço que foi silenciado, que foi removido,
ou então pode ser adicionado outro gene aqui para completar, né? Então ela funciona como essa tesoura que pode silenciar os genes. Com isso, é uma técnica muito boa. O exemplo que eu vou citar pode ser que ajude o entendimento, né, do porquê que as pessoas fazem isso. Vamos pensar no exemplo do tomate. O tomate é uma fruta que se perde muito rápido, né? Ele amadurece muito rápido. E usando essa técnica de CRISPR-Cas9, o tomate ele vai demorar mais tempo a amadurecer, né? E com isso ele vai durar mais tempo, né? E isso é muito bom. Bom, outra técnica de ferramentas inovadoras na edição gênica é a ferramenta TALENs. Basicamente, funciona como base, como a CRISPR-Cas9. Ela também corta parte da fita genética, né? Só que a principal diferença é que a TALENs, ela identifica. Como que ela funciona? Basicamente, vem, né, duas partes da TALENs. A primeira, ela vai chegar na fita e ela vai identificar qual que é o gene. Depois, em seguida, vai vir outra parte e vai fazer corte. Ou seja, ela identifica. E isso é uma base, um ponto muito importante. A CRISPR-Cas9, ela é uma técnica mais barata comparada a TALENs, né? Comparação, a CRISPR-Cas9 ela é mais em conta. Porém, ela pode retirar partes aleatórias. Podem correr erros também, né? Porque ela pode retirar porque ela não tem essa parte de identificação. Já a TALENs, ela tem essa parte de identificação e aí ela vai lá, corta ou pode ser colocado outro gene. Caso cortar, a própria célula, caso cortar, né, e retirar, a própria célula pode fazer uma mutação, né, para a sobrevivência dela e com isso pode ser modificada, né? Mas basicamente a principal diferença é que a TALENs, ela é identificada. Bom, a próxima técnica, né, a ser explicada é a Prime Editing. Basicamente, ela funciona como se fosse a CRISPR-Cas9. Mas a diferença é que ela não corta o gene, né? É basicamente a mesma coisa no seguinte que eu falo, né? A mesma fita genética e ela vai agir nesta fita genética. Mas ela muda no seguinte, a Prime Editing, ela não vai cortar o gene, mas ela vai abrir a fita e ela vai corrigir letra por letra que ela estiver considerando errada ou então que ela simplesmente quer trocar e colocar outra característica, né? Ela não vai cortar, mas ela vai editar, como se fosse uma edição ortográfica mesmo, uma correção ortográfica. Ela vai editar letrinha por letrinha na fita genética. As vantagens são a precisão, né, que é feito, reduz os agrotóxicos e também a rapidez. E as desvantagens, infelizmente, a principal delas é a aceitação social. Muitas pessoas ainda não conhecem cientificamente, corretamente, essas técnicas de melhoramento genético. Muitas pessoas acreditam em fake news e acabam não conhecendo a realidade, como que é feito. Outra desvantagem também seria custo. Infelizmente, as pesquisas para desenvolver isso geram um custo bem alto. E somente as empresas maiores, como Syngenta, Bayer e Corteva, que conseguem bancar esses custos. Bom, basicamente foi isso a minha conversa sobre melhoramento genético, biotecnologia e as ferramentas utilizadas para a edição gênica. Obrigada pela atenção. Tchauzinho!